Estende a vossa mão aqui, vamos abençoar o servo do Senhor. Pai santo, Pai querido, está aqui teu filho mais uma vez, meu Pai, encarregado, meu Pai, de trazer o conselho, meu Pai, para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, meu Pai. No teu nome, Senhor, nós repreendemos todo ladrão de semente, meu Pai, toda falta de atenção, meu Pai. E que a tua semente, meu Pai, caia em uma terra fértil nessa noite, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma vez mais, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos, amém? Richard, só fica atento para não dar microfonia. Eu não sei se qualquer coisa abaixa um pouquinho só o meu volume aqui. Eu acho que aqui na frente talvez. Está até bom para o meu retorno, mas para evitar que fique aquele assobio no ouvido dos irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus? Quem quer ouvir o conselho de Deus essa noite? E quem já ouviu Deus essa noite? O Senhor fala conosco em todo o tempo. E hoje estaremos ministrando sobre um tema que nós já estamos ministrando há algum tempo, falando sobre as transições, sobre os momentos que nós passamos, que nós vivemos. E talvez você vai perguntar, mas por que o pastor vai falar de novo sobre esse tema? Então, para você entender melhor, porque estamos e vamos falar sobre transições, eu gostaria que você repetisse algo comigo, amém? Estão de acordo? Quem não tiver, repete também. Diga assim: a única coisa que não para de acontecer na vida de quem está crescendo são as transições. Você entendeu agora? A única coisa que não para de acontecer na vida de quem está crescendo são as transições. Ou seja, nós estaremos continuamente em transições. Tanto é que a palavra diz lá em Gênesis capítulo 8 e versículo 22, diz o seguinte: enquanto durar a terra, a semeadura, a colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Na versão que colocaram ali está boa também: enquanto a terra durar, sementeira e cega, o frio, o calor, o verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Ou seja, a terra havia acabado de passar por uma das maiores transições que ela havia passado quando essa palavra foi estabelecida. Alguém sabe o que foi que aconteceu ou não? Não sabe, né? Foi o dilúvio. Foi o dilúvio. E dentro da promessa que o Senhor fez, aqui Ele está dizendo: olha, jamais cessarão os ciclos naturais. Por quê? Porque o ciclo é a soma das estações, períodos e das fases, de níveis e de época. O ciclo é uma criação de Deus, preste bem atenção, para ordenar, organizar, cadenciar o seu crescimento. Ou seja, nós não vamos crescer e evoluir de qualquer maneira. E eu quero dizer que no nosso crescimento como igreja, no nosso crescimento como pais de família, mães de famílias, como filhos, como cristãos, nós estaremos sempre vivendo esse contexto de transitoriedade. E a transição, ela vai acontecer em várias áreas, porque não em todas as áreas da nossa vida. E até mesmo como igreja, deixa eu perguntar, vocês têm notado mudanças na igreja, não? Quem tem notado? Tem notado a transição? Essa semana teve uma transição física aí. Parece que antes a gente era mais baixinho, né? Eu cresci essa semana. Olha a altura que eu fiquei. Mas para essa transição, para elevarmos aqui, que eu vejo que facilita, eu começo a enxergar pessoas bem melhor do que eu não enxergava lá no fundo, né?
Dá para saber se estão acordados, se estão dormindo. Apesar que aqui na frente o pessoal também dorme, viu? Não fica triste aí não. De vez em quando vem aquela unção de descanso, né? Descansa no Senhor. E tem gente que descansa de verdade. Fecha o olho, eu pensei, está ouvindo o Senhor. Não, já está sonhando com o Senhor. Mas, para que isso acontecesse, a gente ainda não terminou. Passamos a semana toda trabalhando aqui. Vários irmãos trabalhando conosco, nos ajudando. Não é mesmo, Vandique? Vandique, tem um pessoal aí que ajudou que nem aguentou vir o final. Ah, não, tá ali o Felipe, né? Deixa eu ver se teve mais algum corajoso que veio. Não. Foi tanto trabalho. Teve dias que o pessoal saiu daqui mais de 9 horas da noite. No sábado, acho que no sábado não, na sexta, né? Acho que já era quase 10 horas, né? Até o Rodrigo veio ajudar no final. No final. Entende? Mas foi bom que eu ganhei carona para ir para casa. Amém? Mas nós imaginamos que quando vamos fazer algo, que quando vamos viver esse processo de transição, a gente pensa que é algo rápido. Quando você pede para Deus uma mudança, você pensa, não, eu estou pedindo, Deus sabe da minha necessidade e as coisas vão funcionar. Mas não, isso demora tempo. Eu imagino, espero que talvez no final da semana que vem esteja tudo pronto, o carpete já esteja colocado, o que tem que ser feito vai ser feito. Mas algumas coisas ficam fora de lugar quando nós vivemos as transições. E como nós já falamos outras vezes, nesse momento a gente tem que ter cuidado. Porque algumas coisas foram tiradas do lugar e ainda não estão no lugar que deve estar. Por exemplo, se você olhar aqui atrás, vocês não têm ideia da bagunça que está aqui. Eu sou dedo duro, vou falar mesmo. Entende? Mas tem um monte de coisa ali, de andaime, de saco plástico. Porque para as transições nós temos que remover toda a sujeira. E temos que ter cuidado. Eu não sei se lá atrás, na última fileira de cadeiras, eu deixei na sexta-feira um monte de coisa lá atrás de lixo. Eu acho que já tiraram, né? Tiraram daí de trás? Não, lá na última fileira? Eu acho que tiraram, amém. O pessoal ficou preocupado, porque eram tantas coisas que poderiam machucar as pessoas. Então, quando você vive transições, você tem que ter cuidado com o que você vai deixando do lado, para que ninguém seja machucado. Você pode dizer amém? Por quê? Quando a transição de Deus acontece na nossa vida, o objetivo é ordenar, organizar e cadenciar. Ou seja, ninguém vai viver o crescimento de forma desordenada. É necessário que haja uma ordem naquilo que nós vivemos. Porque nós estamos vivendo tempos de aceleramento, tempo que as pessoas querem tudo rápido. Hoje dá fome, você fala, está indo para casa, e você não pensa mais em chegar em casa, ir no armário, tirar as coisas que estão lá, preparar o fogão, começar a cortar o material e fazer a comida. Ou você pensa em pegar algo que está já pronto e colocar no micro-ondas, ou então fazer como nós fazemos algumas vezes, passa no McDonald's, ou passa no kebab. Eu sei que tem gente fã de kebab aqui, amém? E aqueles que podem um pouquinho mais, né? E não tem problema de dormir à noite, passa numa churrascaria, né? E enche a barriga de carne. E depois vem falar para mim que teve revelação. Mas o que eu estou falando, por que estamos falando isso? Porque as coisas têm que ser feitas de forma organizada. E quando é Deus, eu quero que você preste atenção, quando é Deus que está organizando o nosso crescimento, pode ter certeza que Deus, muitas vezes você planejou, você organizou, mas Deus vai desorganizar a sua organização, para que você seja organizado segundo a vontade e propósito dEle. Já aconteceu de você fazer projetos, fazer planos, e está tudo organizado e de repente parece que vira uma bagunça? Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo é sempre.
que a gente faz os planos, o projeto, imagina, né? Não, vamos fazer dessa forma, e daqui a pouco as coisas começam a ficar diferentes, começam a ir para outro lado, e Deus, Ele permite isso, que a nossa vida, às vezes, vira essa bagunça, para que venhamos entender qual é a vontade dEle. Porque se tem alguém que é, em italiano nós falamos testa dura, em português cabeça dura, em francês têtu. Olha, tem bastante gente assim. A experiência ajuda, mas todos nós somos assim. Então às vezes Deus nos dá essa freada, a cabeça é dura, mas dá uma pancada aí para poder recomeçar. E até porque muitas vezes nós corremos o risco de fazer tudo bonitinho, tudo organizado, porém fora da ordem que Deus estabeleceu. Por isso que nós temos que ter essa atenção. Ou seja, Deus, aquilo que estamos fazendo, muitas vezes não vai estar dentro daquilo que é prioridade para Deus. E nós temos que descobrir o que é prioridade para Deus. Pode até ser que sejam as nossas prioridades, mas não aquilo que é projeto de Deus. A Bíblia diz claramente que há caminho que aos olhos dos homens parece ser direito, parece ser bom, mas Deus olhando, Ele vê que são caminhos maus. Então em todas as nossas transições nós temos que estar atentos, não apenas para viver esses momentos, mas também para ouvirmos o que Deus estará falando conosco. Porque deixa eu te falar uma coisa, nas transições Deus fala conosco. Talvez você fique esperando, será que Deus vai falar? Eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não escuto a voz de Deus. E quantas pessoas às vezes chegam para mim, vêm me pedir conselho e falam que a maior dificuldade que tem é de ouvir a voz de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós estamos até hoje esperando Deus falar conosco? Porque nós estabelecemos regras e modos para que Deus venha falar segundo a maneira que nós queremos. Mas Deus fala de várias formas. Deus fala, muitas vezes você vem para o culto, e nós éramos da época, eu não sei se ainda tem gente aqui assim, nós éramos da época que a gente vinha para o culto buscar a bênção. Amém? Levanta a mão quem veio para buscar a bênção. Não, você não veio para buscar a bênção. Você já é uma bênção. Você veio trazer a sua adoração, a sua gratidão no altar essa noite. Porque nós vínhamos para cá para buscar algo, até que agora começa a abrir o nosso entendimento, e nesse processo de transição, nós não viemos buscar, nós viemos trazer a gratidão a Deus por tudo que nós vivemos. E muitas vezes, como estávamos falando, por não entendermos o princípio do ciclo, às vezes a gente ouve a Deus uma vez, ouve outra, mas o importante não é ouvir a voz de Deus periodicamente, mas continuar ouvindo a voz de Deus sempre, sempre. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus sempre, nós não entenderemos o princípio dos ciclos e insistiremos muitas vezes numa palavra que foi dada para mim e para a sua vida, mas que só servia para o ciclo anterior. Só servia para o que você tinha passado há momentos atrás e não para o que você está vivendo agora. E aí você vai ficar preocupado, mas pastor, como é que pode? Se Deus falou no passado, Deus não muda. Quem está de acordo que Deus não muda? Concorda em gênero, número e grau. Mas tem uma coisa, e é nisso que nós temos que estar atento. Deus não muda, mas Ele se move. Nós temos que entender a movimentação de Deus no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada.
Até porque, se você duvida que Deus se move, a Bíblia já inicia trazendo essa característica de Deus, quando em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre as águas. E eu vou te dizer, o Espírito de Deus continua se movendo. E muitas vezes, quando nós entramos nesse contexto, o tempo passa e nós não avançamos, não vivemos o que Deus tem para as nossas vidas, porque ainda estamos presos naquela palavra que foi dita há 5, a 10, a 20, 30 anos atrás. E eu vou dar um exemplo para você entender como Deus se move. Há coisas que Deus vai falar para a sua vida que será para um momento específico. As promessas, só para você ficar tranquilo, são eternas. As promessas de Deus não mudam, tá bom? Eu só ainda tenho dificuldade de concordar com aquela frase de quem tem promessa. Você acha que é verdade? Quem tem promessa, vive a promessa, mas morre. Inclusive, em Hebreus, dá uma lista de homens e mulheres de Deus que receberam a promessa, mas não viram a promessa, morreram sem contemplar. Mas isso não impediu que a promessa acontecesse. Porque nós vivemos num contexto que nós queremos as promessas para nós. E deixa eu te falar, vamos mudar essa mentalidade? Porque tudo aquilo que para em nós faz com que venhamos nos tornar represa. E Deus não está interessado em criar crente represa. Deus quer que sejamos como o Espírito Santo, um lugar onde Ele venha fluir. Porque tudo que vier em nós não pode ficar parado em nós. Tudo que vem para a nossa vida, nós temos que continuar como o Espírito Santo, jorrando, deixando fluir, para que outras vidas possam ser alimentadas. Um dos grandes problemas nos grandes rios que existem no mundo todo, é que em certo período, principalmente quando as chuvas diminuem, em lugares que há barragens, eles cortam a passagem de água. E aí o que acontece? Para quem está atrás da barragem, excelente. A agricultura continua funcionando, eles continuam trabalhando, mas quem está dali para frente começa a sofrer a consequência. Por isso que nós temos que entender algo. Deus não nos chamou para sermos represa, para represarmos as bênçãos, mas para fluirmos através do Espírito Santo. Quem quer viver isso nessa transição? Temos que fluir. E um exemplo disso, que eu vou citar aqui, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés, que em determinado momento da vida de Moisés, não tinha problema se ele pegasse o bastão dele e batesse na pedra para que a água jorrasse. Porque Deus falou para ele, Moisés, na primeira vez pediu para Moisés bater na pedra. Só que tem uma coisa, quando a estação mudou, aquilo já não servia mais. Aquilo não servia mais. Moisés estava acostumado a bater na pedra. Mas chegou um momento em que Deus falou para Moisés, Moisés, agora você não vai bater na pedra. Você vai chegar diante dela e pedir para jorrar. E o que Moisés fez? Não, no passado Deus falou, eu não vou mudar. Gente, uma das maiores dificuldades que nós vamos enfrentar na caminhada com Cristo é a coragem para mudar. É necessário mudar. É necessário. Diga para o seu irmão, quem sabe ele acorda, diga, é necessário mudar. Por quê? Porque chega um momento, porque que Deus pediu para Moisés falar para a pedra? Se você voltar um pouco na história, 40 anos antes, quando Deus tem aquele encontro com Moisés, depois de 40 anos ele fugido do Egito, Deus se manifesta com ele através da sarça ardente, e Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão. E quando Deus fala para Moisés ir,
O que Moisés fala? Ah, Senhor, não dá, porque eu não sei falar. Então, por que Deus mudou a estação de Moisés? Porque ele queria trabalhar no problema antigo. Deixa eu te falar, quando Deus começar a mudar a sua vida e pedir que você faça de forma diferente, é que Ele quer curar feridas antigas na sua vida. Nós passamos a vida armazenando feridas, armazenando dores, e no momento que Deus vai trabalhar na sua vida, Ele vai pedir para você fazer aquilo que era um problema para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está interessado em resolver o seu problema. Porque no início, o problema de Moisés era a fala. E agora Deus falou, olha, eu vou curar a sua falha. E por ele não ouvir, ele não entrou. Ele não viveu a promessa. E todas as vezes que não ouvimos, que não cumprimos, nós deixamos de viver as promessas de Deus. Por isso que nós temos que acordar. Temos que continuar ouvindo. Por quê? Que quando Moisés falou há 40 anos atrás, não tem problema, o meu problema é que eu não consigo falar. O problema de Moisés não impediu que a obra fosse feita. O problema de Moisés não atrapalhou o projeto que Deus tinha para a vida dele. E eu não sei qual é o seu problema, mas eu já proclamo agora, não vai atrapalhar o projeto que Deus tem para a sua vida. Não vai atrapalhar. Por quê? Porque quando nós nos deixamos levar pelos problemas, nós impedimos que Deus venha trabalhar em nossa vida. Então quero dizer que os seus problemas não serão problemas para o que Deus vai fazer na sua vida para resolver os seus problemas. Quem pode dizer amém? E para que Moisés vivesse isso há 40 anos atrás, para que ele pudesse passar por esses problemas, Deus criou uma situação para ele, que ele falou, olha, eu tenho um problema, Deus, eu não consigo falar. E o que Deus fez? Deus levantou Arão, para ensinar Moisés a falar. Então eu quero dizer para você, não importa qual seja o seu problema, o que te dificulta de avançar, de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, e realmente Deus entende que é um problema assim. Mas pode ter certeza, Deus sempre vai levantar alguém para te ensinar. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado. Deus não te desamparará. Ele vai criar circunstâncias para que você seja acompanhado no tempo que for necessário. Agora, você quer saber se você está aprendendo ou não? Se você está sendo ajudado nas suas fraquezas? Eu pergunto, com quem você está andando para que os seus problemas sejam resolvidos? Moisés andou com a pessoa certa. Agora, analisa aí. Quando você tem problema, para quem você pede conselho? Para quem você pede ajuda? É para quem pode ajudar? É para quem pode dar o conselho que tem que ser dado? Ou alguém que só vai botar mais lenha na fogueira? É muito importante. Nós costumamos dizer, e eu já aprendi diferente, aquela expressão, diz-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Mas mudou agora, diga-me com quem tu andas, e eu direi para onde você vai. Eu direi qual vai ser o seu fim. Porque conforme a pessoa que você anda, ela vai te conduzir para algum lugar. E muitas vezes a gente está muito preocupado com o que estamos vivendo agora, enquanto o interesse de Deus é o que você vai viver lá na frente. Até porque a Bíblia fala, é melhor o fim do que o começo. E é isso que nós temos que entender nesse momento de viver as nossas transições. Por quê? Porque quando a transição, quando aquele ciclo começa a ficar difícil para você passar, para você avançar, nós teremos a tendência de forçar a barra. Você vai falar, olha, essa situação não está mudando, essa situação não vai dar certo, deixa eu avançar o ciclo. E aí o que acontece? Você força a situação.
Você acaba empurrando, você passa para a estação seguinte. E quando você passa para a estação seguinte, sem que ela tenha chegado, você tem a falsa sensação de que está tudo bem. Porque você fala, não, deixei o problema para trás, está resolvido, não dava mesmo para fazer nada. Mas deixa eu te falar, quando nós pulamos etapa, quando nós queimamos etapa, em algum momento você vai voltar para a estaca zero. Por isso que você tem que viver todos os processos. Porque se você não faz dessa forma, ao invés de vencer ciclos, você vive em círculos. Você roda e não sai do lugar. Falando em sair do lugar, Richard, agora bota um pouquinho de retorno. Só um pouquinho, hein? Deus, Ele disse para Moisés mudar o ciclo. Moisés, faz diferente agora. Mas Moisés preferiu não ouvir o que Deus disse para ele. E por não ouvir, nós sabemos o que aconteceu. E só para ter uma ideia o quanto nós somos difíceis, como somos difíceis, tentar falar correto, né? Até porque estão transmitindo, né? Sabe-se lá o que vão fazer com isso depois? Mas, para que nós possamos entender o nosso grau de dificuldade, eu vou ler um texto em Isaías que mostra aquilo que nós somos como igreja. Quando eu falo igreja, às vezes nós pensamos nesse ambiente, às vezes nós pensamos na igreja A, B e C, mas eu estou falando em nós como igreja. Por essa razão, vamos abrir a Bíblia, ou ligar, sem ligar o WhatsApp, por favor. Em Isaías capítulo 4 e versículo 1. Isaías capítulo 4 e versículo 1. E aqui nós vamos entender o porquê da nossa dificuldade de avançar nos ciclos, de vivermos as transições necessárias para alcançarmos o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Eu não vou ler todo o versículo de uma vez. Ali é a Corrigida e Fiel, eu creio que é a mesma minha. Diz assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós escolheremos o pão que vamos comer. C'est très chaud. Por quê? Aqui está falando, aqui representa as 7 igrejas, as 7 mulheres, as 7 igrejas do Apocalipse, que você vai ver lá em Apocalipse 2 e 3. Quando a advertência vem para Apocalipse, ela está vindo para as igrejas. E nós hoje somos essas igrejas. E essas mulheres, elas falam, olha, chegam para o noivo e falam, olha, eu não quero nada seu, eu só quero o seu nome. Eu só quero carregar o nome de que estou contigo. E hoje está cheio de gente falando, eu só quero ter nome de crente. Eu quero ter nome de evangélico. Para me vir na igreja quando eu quiser e fazer as coisas da forma que eu quero. Quando ela fala, lançarão mão de um homem dizendo, nós comeremos o nosso pão. Aqui eu coloquei, nós escolheremos o pão que queremos comer. Deixa eu te falar. Agora há pouco nós participamos da mesa do Senhor. E quer você queira ou não, quem é convidado para participar da mesa do Senhor não tem direito de escolher o que vai comer. Ou você come o que Deus dá, ou você vai ter problema. E hoje nós vivemos uma igreja que quer comer o que bem entende, que quer se alimentar daquilo que acha que deve, enquanto o Senhor já tem uma mesa preparada para a igreja. E a pergunta que eu faço, para mim, para você, até quando nós vamos insistir em comer aquilo que Deus não nos autorizou a comer? Isso começou lá atrás, hein? Lá no Jardim do Éden. Jesus falou, olha, Deus falou para Adão e Eva, comam de toda a árvore. Eu tenho para você o que você precisar.
E eles decidiram comer o que eles quiseram comer. E todas as vezes que você decide fazer o que você quer fazer, você vai sofrer a consequência daquilo que fez. Por isso que Deus nos chama para viver como igreja, esse momento de transição que estamos vivendo, de fundamentos da palavra, porque a palavra nos coloca no lugar certo. E Deus olha para a terra, e Ele não quer que nós como igreja continuamos errando o caminho, errando o alvo. Porque quando se fala em pecado, a palavra, quando é transliterada do original, a palavra, se nós fôssemos usar como ela realmente é, nós não diríamos pecado. Você não ia dizer, eu pequei. Você diria, eu errei o alvo. Ou seja, pecado é errar o alvo. E todas as vezes que nós fazemos aquilo que nós queremos, nós erramos o alvo determinado por Deus para nós. Mas está na hora de voltarmos ao lugar que Deus quer que nós estejamos. Porque o que é que nos faz? O que é que nos faz errar o alvo? Aí a gente volta um pouquinho lá. Quem está lá em cima, eu acho que é o Arley. Isaías 3:16. É o Fábio. Isaías 3:16. E ali você vai entender por que nós estamos sempre querendo fazer da nossa forma. E é difícil, gente. Às vezes, eu enfrento constantemente como pastor. Às vezes a gente tem, Deus coloca em nós uma visão. E deixa eu falar, a visão não é de um homem só. Primeiro, a visão é de Deus. E é para a igreja do Senhor. E muitas vezes na direção que Deus nos dá, as pessoas falam, pastor, mas eu não concordo. Não é melhor fazer dessa forma? Não é melhor a gente tentar isso? Não estou de acordo, eu não vou fazer assim. E por quê? Vai lá, Isaías 3:16. Eu não sei a versão que eu coloquei aqui, mas é diferente dessa. Diz, o Senhor disse, falando também para essas 7 mulheres, para essas 7 igrejas. O Senhor disse, visto que são orgulhosas, ali está, por causa da arrogância das mulheres de Sião. Então o que nos faz desobedecer? O que nos faz errar o caminho? O orgulho e a arrogância. Por quê? O orgulho nos impede de ouvir a direção e mudar em cada ciclo. E deixa eu te falar, o orgulho, ele tem uma filha primogênita chamada obstinação. E obstinação, para quem não sabe, é um altar que a pessoa constrói para a sua própria opinião. Ou seja, eu vou comer isso, eu vou fazer isso e pronto, acabou. É esse o nosso problema. É nisso que nós precisamos mudar. E o que diz na sequência? E andam de pescoço erguido, na versão que está ali, de cabeça erguida, com o olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir enfeites de tornozelo. Ou seja, a pessoa decide o que vai fazer, decide como fazer, e diz a Bíblia que andam de cabeça erguida, soberbo, exaltado. Mas deixa eu te falar, por isso que não ouvimos e não compreendemos a voz de Deus. Porque para compreender a voz de Deus, não é com o queixo erguido, é com a cara no pó. Não é de outra forma. Por quê? Deus quer mudar o nosso ciclo e nos levar para novas realidades. Por isso nós temos que continuar, nesse momento de transição, ouvindo a voz de Deus. E mais ainda, aí que é a parte ruim, ouvir a voz de quem Deus colocou ao nosso lado para nos guiar. E eu tenho certeza, talvez você até não quer, mas Deus colocou alguém do seu lado para cuidar de você.
há aproximadamente uns 15 anos atrás, eu aprendi. No momento de transição que nós vivemos, quando nós voltamos para o Brasil no final do ano de 2009, e ali eu vivi uma das maiores transições ministeriais da minha vida. Aqui há muitas pessoas que nos conhecem desde 2002, né? E se procurar aqui na igreja não tem, mas tem gente que me conhece desde 94. E pude acompanhar durante esse tempo a nossa vida, as transições pelas quais temos passado. Vejo o Oliveira e a Roseli, a gente foi junto para casar lá em Zurique, né? Eu, Oliveira, a Roseli e a Ednete. Naquela época não tinha consulado aqui não, viu? Para casar você tinha que ir para Zurique. Diga, Deus é bom. Quem é solteiro, diga, eu posso casar aqui agora. Entende? Opa, tem casamento lá no fundo. E então, durante esse tempo, quando nós fomos para o Brasil, em 2009, ali eu vivi um dos momentos mais impactantes da minha vida. Por quê? Eu já falei para vocês, a repetição é didática, mas não é esse o objetivo, apenas para que venhamos compreender. Apenas para que venhamos compreender. Fique tranquilo, eu não vou cair, tá, Valdirene? Eu vou até aqui, mas que eu chego na beira, o pessoal arregala o olho. Mas eu vim de um contexto ministerial, eu fui formado, eu fui forjado. Às vezes eu falo para ser pastor assembleiano, mas eu sou pastor assembleiano. Aqui é a Assembleia de Deus. Entende? Mas eu fui forjado, eu aprendi, eu fui mentorado para trabalhar num contexto totalmente diferente daquilo que nós vivemos como igreja. Daquilo que nós vivemos como liturgia da igreja. E muitas vezes as pessoas quando vêm para cá, vê na internet, quando coloca a Assembleia de Deus, a primeira que aparece é aqui. E chegam aqui, ó, sou da Assembleia de Deus, tudo, e na hora que começa, quem veio semana passada... Eu acho que fez o sinal da cruz. E isso porque não viu ainda. De vez em quando a gente entrar no sapatinho aqui, né? Porque o povo de Deus tem que viver com liberdade, gente. Mas uma coisa que impactou a minha vida, naquilo que nós estamos falando aqui, de ouvir a voz, entender quem Deus coloca em nossa vida, para nos ajudar, para nos acompanhar, já exercer no ministério pastoral. Quando eu mudei para a cidade de Santarém, e no lugar que nós fomos congregar, e lá eles trabalhavam com a metodologia de discipulado, ou seja, acompanhava as pessoas, seja lá quem fosse. Então, eu lembro que eu e a Ednete, nós começamos a ser acompanhados. E lá o discipulado, aqui a gente marca, né, com as pessoas, ó, dá para ser essa semana. E quando converso com a pessoa, ó, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês, daqui a 2. Mas quando eu comecei a ser discipulado, eram todas as semanas. Uma vez por semana. Toda segunda-feira, eu ia para a casa do meu discipulador, eu e a Ednete. A esposa dele discipulava a Ednete e ele me discipulava. E o primeiro conflito que eu tive... nesse contexto, sem entender o momento de transição que eu estava vivendo. Então a primeira coisa que Deus quis quebrar em mim, e está quebrando até hoje, talvez você não precise disso, mas eu preciso. A primeira coisa que Deus começou a quebrar em mim foi o orgulho. Por quê? A pessoa que começou a cuidar de mim, olha, eu já pastor, nascido no Evangelho, já com quase 30 anos, mais de 20 anos de ministério, a pessoa que começou a cuidar de mim tinha 4 anos de convertido. Você já imaginou como eu me sentia? Eu falava, caramba, eu estou aqui para ensinar esse rapaz. Mas só que Deus colocou, uma pessoa tão maravilhosa, que amava tanto a Deus, que ama tanto a Deus, que vive um amor por Deus, um amor por Jesus tão intenso, que o tempo começou a passar, e eu comecei a olhar para aquele homem, Paulo Sena, vou falar o nome dele, não tem problema. Entende? Eu comecei a olhar para ele, e eu falei, não é ele, é Jesus que está aqui.
Pense em alguém parecido com Jesus. E nós tínhamos que sentar, por quê? Para que nós pudéssemos abrir o nosso coração. Porque é justamente isso. Porque nós viemos de um contexto, os obreiros mais antigos sabem, né? Em que quando nós olhamos para os pastores, para os obreiros, nós vemos esses homens como homens de Deus que somos, mas como pessoas perfeitas, que conhecem a Bíblia melhor do que todo mundo, que vivem em lugares que ninguém vive. Então quando olham para nós, acham que estamos num lugar inacessível, num lugar que ninguém pode chegar. E nesse sistema antigo que nós vivíamos, vamos ser sinceros, nós vivíamos muito de aparência. Então aqui na igreja, cheio da unção, cheio do fogo, cheio do poder, milagres, mas no secreto, só Deus sabe. Só Deus sabe. Assim como você, às vezes vive os dilemas. Só que ele me motivava. Ele chegava, Eli, como é que você está? Estou bem. Como é que está seu casamento? Maravilha. Como é que está a tentação? O sangue de Jesus tem poder. Sabe, gente, ele me aturou 1 ano. Toda segunda-feira eu estava bem demais. Até que um dia eu não aguentei. E quando ele perguntou, Eli, como é que você está? Eu comecei a falar a verdade. E quando a verdade veio à tona, normalmente era 1 hora de discipulado. Já com 30 minutos ele já ligou para o rapaz que ia atender depois e falou assim, ó, está anulado o nosso discipulador, eu vou ter que continuar aqui. Mas depois de 2h30, eu imaginei, nunca mais esse homem vai querer me ouvir. Porque ali eu abri meu coração. Eu entendi a transição que eu estava vivendo. E na semana seguinte, quando nós nos encontramos, eu comecei a viver um processo de cura que eu nunca vivi na minha vida, que mudou totalmente o destino e a caminhada. E eu costumo falar para os obreiros aqui nas nossas reuniões, se eu não tivesse passado por esse processo, e até para as pessoas que eu acompanho, eu falo, eu não estaria aqui ministrando na vida de vocês. Mas eu tive que ouvir a voz de Deus. Endureci o coração durante 1 ano. Então quero pedir para vocês que eu acompanho, não demore isso tudo não. Porque eu não sei se eu tenho a paciência. Mas foi algo que trouxe cura e restauração. Porque a partir daí, eu passei a ser orientado. E depois de toda a cura, de todo o processo que eu vivi, quando voltamos aqui para Genebra, foi uma das coisas que eu não abri mão. Eu falei, eu não aceito estar pastoreando uma igreja se eu não tiver quem cuida de mim. Porque com que autoridade eu vou dar um conselho para vocês? Com que autoridade eu vou orientar se eu não tenho quem me orienta? E é por essa razão, às vezes, muitas pessoas não entendem. Há vários nomes que damos por isso. Falamos cobertura espiritual, falamos um monte de coisa, mas não. É alguém que cuida de nós. É alguém que Deus coloca ao nosso lado para nos mostrar o caminho. Assim como Elias mostrou para Eliseu. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus. Assim como Jesus cuidou dos 12 discípulos. Deus colocará alguém do seu lado para cuidar de você. Mas nós só vamos viver isso com êxito se nós entendermos aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Por isso é o conselho que eu quero deixar para vocês. E para que isso acontecesse, porque, como eu disse no início, a maior dificuldade é nós vencermos esse processo. Por isso que eu disse no começo aqui, em alguma parte, eu perguntei, com quem você anda? Quem está cuidando de você? Porque também não é para todo mundo. Não são todas as pessoas que estão habilitadas e preparadas para ouvir. Porque você vai chegar lá e vai abrir o coração. Se você ler no livro de Atos, eu não me lembro seus capítulos 13 e 14, quando tem o primeiro concílio de Jerusalém.
E ali o fogo desceu, mas não é o fogo do céu não. Os apóstolos, os pastores fecharam o templo, porque estava tendo uma discussão muito grande. Olha, só pode ser judeu quem vai circuncidar. Só quem passa pela circuncisão. E os homens sabem o que é isso aqui. E diga, graças a Deus não sou muçulmano, nem judeu. Porque, se vocês não sabem, eu creio que a maioria está entendendo, é sem anestesia. É com a graça de Deus que faz a circuncisão. Então eles tiveram a maior discussão. Inclusive Paulo repreendeu Pedro diante de todos. E o que ele falou para Pedro? Olha, quando você está no meio do gentio, você anda igual a eles. Quando está no meio dos judeus, você anda igual ao judeu e ainda despreza os gentios. Mas ali naquela confusão toda, naquela briga toda que teve, ficou definido e decidido que não seria mais necessário circuncidar para ser judeu. Se quisesse, tudo bem, mas não era mais necessário. E aí, Wanderson, sabe que eu fico encabulado? Usar uma expressão bem mineira nossa, né? É que no capítulo seguinte, a Bíblia diz que ele vai e se encontra com um jovem chamado Timóteo, que o pai era grego. Olha, brigou para não circuncidar. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez com Timóteo? Circuncidou. Circuncidou. Mas ali já mudou o assunto, teve uma transição. Ali tem uma lição que é dada. E como aqui só tem adultos, eu quero que você entenda o que nós vamos falar. Quando nós vivemos um momento de transição, nós vivemos um momento que Deus nos chama a andar na luz. Porque nas trevas quem age é o diabo, na luz é o Senhor que age. Agora, para andar na luz, por que Paulo circuncidou Timóteo? Só para você entender, ele chega diante de Timóteo e fala, Timóteo, se fosse hoje abaixa as calças, naquela época levanta o vestido. E ali ele teve que pegar nas partes íntimas para circuncidar. Ele teve que pegar na intimidade de Timóteo. E hoje, para sermos circuncidados, nós temos que permitir colocar a nu a nossa intimidade, aonde falhamos, aonde pecamos e aonde precisamos ser curados. E eu vou te falar, o efeito foi tão grande na vida de Timóteo, que quando você começa a ler as cartas de Paulo, as cartas pastorais, quando vê os conselhos que ele dá para Timóteo, eu tenho certeza que foi o discípulo mais eficiente do apóstolo Paulo. Porque ele entrou na intimidade para que princípios fossem estabelecidos. Ele falou, Timóteo, o que você aprendeu com a sua avó, o que você aprendeu com a sua mãe, não esquece. E o que eu estou te ensinando, aprende. Em 2 Timóteo 2,16 ele fala, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque ele teve que manter os princípios. E quando se fala em manter princípios, e assim nós vamos terminar, abra a Bíblia de novo. Porque para manter princípio, há um caminho a ser feito. Provérbios 22 e 28. Você vai encontrar isso aí também no versículo, no capítulo seguinte. Mas, essa versão aí está ótima. Não mude de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades que foram colocadas pelos seus antepassados. Há uma outra versão que diz que não mude os marcos antigos, que foram colocados pelos seus pais. Por isso que nós trabalhamos paternidade. Porque a paternidade é quando nós entendemos que pai é quem dá direção. Ou a gente aceita isso, ou vamos receber direção de quem não é pai. E eu vou te dizer, Deus é pai. E o que acontece em todo esse movimento, em toda essa transição? Algumas coisas mudaram. Mas a primeira coisa que tem que mudar é o nosso entendimento.
Romanos 12, 1 e 2 que diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então alguma coisa foi transformada, o nosso entendimento saiu do lugar. Tinha coisas que era para o passado, agora não é que mudou, nós passamos a entender melhor. E deixa eu falar, igreja, quantos de nós, se tiver coragem, levanta a mão, mas antes de viver uma vida com Jesus, quanto de nós gostava de um rastapé? Rastapé é baile, vai dificultar lá para a Regiane traduzir. Quanto de nós gostava de ir num boteco dançar? Quanto de nós gostava de... Gente, meu sonho um dia era ir no show do Iron Maiden. E vi ele cantar no Rock in Rio. Fui com uma jaqueta com aquela caveira horrível atrás. Uma calça bag. Só quem é velho sabe do que eu estou falando. E tem bastante velho. Gente, olha, eu passava a noite dançando, gritando. Cada show que a gente ia, é como dizia aquela filósofa, cada mergulho é um flash. Era luzes piscando. Gente, ali eu gritava, ali eu pulava. E depois a gente vem para Jesus. É essa transição que vai mexer um pouco com a gente. Nós começamos a cantar, começamos a louvar, o ministério de louvor às vezes está aqui, levanta a mão, de novo. Gente, deixa eu falar, se você, para o diabo, porque Deus não recebia aquilo que você fazia lá fora. Se você para o diabo, você pulava, você dançava, você gritava, para Deus você tem que fazer mais. Para Deus você tem que fazer mais. Para Deus você tem que fazer mais. Porque se você não consegue expressar essa alegria para Deus, por causa de bases que entendemos errado, e nem errado, para alguns é necessário, mas para nós que vivemos a liberdade em Cristo, isso não pode nos impedir de viver a alegria em Cristo Jesus. Se você quer saber, a gente fala muito de judeu, né? Pergunta para o Vantos, ele já participou de festa judaica, né? Gente, que bagunça que aquele povo de Deus faz. E dança, e pula, e faz um monte de coisa. E por que nós, que conhecemos a verdade, que vive a verdade, você vive a verdade? Por que você não vive isso? Mas para isso, não é necessário remover aquilo que foi estabelecido. Vamos apenas voltar no que é princípio através da palavra. Eu vou encerrar apenas dando um exemplo. Porque os marcos que nós removemos faz com que quem vem atrás perde a referência. Às vezes, eu costumo, principalmente no verão, fazer caminhadas lá em Merrão, onde eu moro. E em alguns lugares, eu não sei se vocês já caminharam por lá ou caminharam na campanha. Parece assim uns postes de concreto, né? Com algumas marcações. E o nome disso é marca, é um lugar que pôs ali para marcar o terreno. Para delimitar ou para identificar o lugar na qual as pessoas estão andando. Mas se nós que estamos aqui, essa geração que aqui está, essa geração que foi levantada por Deus, nós temos a obrigação de manter intactos os marcos que foram colocados no passado. Porque se nós tiramos os marcos antigos, aqueles que vêm depois de nós não acertarão o caminho, vão errar. E é por isso que nós reclamamos da geração que nós estamos vendo hoje. Eu queria terminar mais leve, Vanson, mas não vai dar não. Por isso que nós reclamamos. Os jovens de hoje são isso, são aquilo. É culpa nossa. Ah, nossos filhos são isso, são aquilo. É culpa nossa. Deixa eu te falar e perguntar. Eu cresci. E até hoje, quando eu encontro alguns tios, eu ainda faço isso.
Mas até o final da vida do meu pai e da minha mãe eu fiz assim. Quantos de nós, todos os dias, quando via o seu pai e sua mãe, falava, benção mãe, benção pai. E o que nós dizíamos? Deus te abençoe. Isso era a lei, gente. Se eu levantasse e passasse pelo meu pai e não pedisse benção, Jesus, eu ia ser abençoado. Ele ia mostrar afeto com toque. E era forte. E nós reclamamos que os filhos não respeitam o pai. Eu não ensinei meus filhos a fazerem isso. É ou não é, Thay? Bom, a Thay, ela aprendeu lá com os avós, tudo. Lá eu acho legal, lá no norte, que eles falam benção, né? Eles pegam a mão do pai ou da pessoa, beija e dá a mão para beijar. Princípio, gente. Pais, vocês que têm filhos pequenos, ainda dá para recuperar. Ainda dá para estabelecer esse marco. Porque quando você ensina o seu filho a fazer isso, você vai ter a oportunidade de abençoar ele todos os dias, para não ter que abençoar escondido quando ele estiver dormindo. Entendeu o que é necessário nós passarmos nessa transição? Não ficarmos desatentos. Todos os dias, gente, eu não ia dormir sem que todos os irmãos ajoelhassem na beira da cama. E éramos 5, uma escadinha assim. Orávamos, dormia, ajoelhado. Mas, como eu falei, nenhum pai vai ficar triste se ver o filho dormindo quando fala com ele. E Deus não vai ficar triste, até você, minha irmã, do jeito que está. Se for orar e dormir, Deus vai ficar feliz, porque pelo menos dormiu orando. Pelo menos dormiu orando. Porque quantas vezes a gente dorme assistindo a televisão? Não fala, não levante a mão. Então nós perdemos, a falha é nossa. E nós temos que entender algo, para que não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com Abinadab. A Bíblia narra em 1 Samuel. Depois que Eli, o sacerdote Eli, totalmente fora da direção do Senhor, e seus filhos levaram a arca para a guerra, a arca foi levada embora. Foi para a terra dos filisteus, até que os filisteus tiveram que devolver. Porque o que é do Senhor não dá para ficar na terra dos filisteus. Por isso que eu quero dizer, se o seu filho foi para a terra dos filisteus, na hora certa ele vai voltar. Ele não nasceu para ficar lá. Dagom vai ter que cair de cara no chão na frente dele. Dagom vai ter que cair. E até que os filisteus não sabiam o que fazer, e devolveram a arca para os israelitas. E a Bíblia diz que colocaram num carro de boi, e os bois foram e levaram. E colocaram no lugar certo. Ficou na casa de Obed-edom. E depois diz a Bíblia que a arca ficou na casa de Abinadab. Se você for estudar com um pouco mais de profundidade, você vai descobrir que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a arca naquele lugar. Mas sabe, os filhos de Abinadab, entre eles Uzá, cresceram vendo a arca dentro de casa. Mas Abinadab não ensinou para os filhos a importância daquilo que estava dentro de casa. Talvez você até crente, evangélico, mas está esquecendo de falar para o seu filho a importância de servir a Deus de verdade. Porque o tempo passou. E quando a arca está voltando para Israel, para Jerusalém, a Bíblia diz que deu uma balançada no vale de Nacon. E Uzá tenta segurar, porque não sabia como cuidar da arca. A culpa não foi de Uzá, a culpa foi de Abinadab. Mas não estamos aqui para falar de culpa. Estamos aqui para falar da possibilidade de fazermos certos a partir de agora. Quantos querem fazer certo a partir de agora?
Fique de pé, igreja, Ministério de Louvor. Vem louvar ao Senhor. Eu não vou pedir para você que ouviu essa mensagem vir aqui à frente, mas o que eu quero pedir é você que talvez está nos visitando primeira ou segunda vez, e ou você se afastou dos caminhos do Senhor, ou você ainda não entregou a vida para Jesus. Se você não entende muito o que é entregar a vida para Jesus, lá no Brasil a gente fala assim, é virar crente. Mas crente até o diabo é. Então não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo a você colocar o governo na sua vida na mão do Senhor, para que Ele venha fazer você viver esses momentos de transições, para que você viva o projeto de Deus para a sua vida. E no final, você ainda tem a vida eterna com Cristo. Por isso eu quero saber se por acaso algumas pessoas que estão nos visitando, eu não sei se você entregou a vida para Jesus, ou se você em algum momento, por uma razão ou outra, se afastou. Mas eu gostaria de saber se tem alguém que quer ou voltar para a casa do Pai, ou entregar a vida para Jesus. É um momento de transição, é um momento de mudança, é um momento preparado por Deus para a sua vida. Se tiver alguém, levante a mão, eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Eu sempre insisto. Inclusive lembrei agora, Felipe. O Felipe um dia no final do culto, ele veio falar comigo e falou assim, eu quero renovar a aliança com Deus. E essa semana ele falou comigo de novo, eu quero fazer isso publicamente. Lembrei, vem cá, Felipe, vem cá. Ele está renovando publicamente a aliança com Cristo. Podia ficar do jeito que nós fizemos. Foi depois do culto, né, que nós oramos. Mas ele falou, não, eu quero testificar que Jesus é Senhor da minha vida. Quem veio orar com ele aqui? Um jovem, se possível, vem orar aqui com ele. Vamos orar. Se não tiver jovem, vem tu, pastor São. Vamos orar. Ele está renovando a aliança. E ele vai ser batizado, vai passar pelo ensino, viu? Depois o pessoal da classe do batismo vai ser ensinado. Você que ainda não é batizado, procura a pastora Elaine, se inscreva para passar pela classe do batismo. Mas ele está renovando a aliança com Deus. E através dele, agora eu quero proclamar aqui, os pais voltarão para Cristo. Que agora ele está pedindo para a mãe e para o pai voltar. E em nome de Jesus eles voltarão. Eles voltarão. Estenda as mãos para cá. Senhor, o Felipe está renovando a aliança contigo, Senhor. E sabemos que desde aquele momento em que ele manifestou esse desejo, Senhor, em que ele entendeu que tu és Senhor na vida dele, Senhor, algo novo aconteceu na vida dele, Pai. E por isso, Pai, nós estamos aqui em concordância, concordando com a decisão que ele teve, Senhor, de se arrepender dos pecados e entregar a vida a Cristo. Por isso, Senhor, o que nós pedimos é que tu venha revesti-lo de graça, de unção, de poder, Senhor, para que ele seja instrumento nas tuas mãos, para que em tudo que ele viver o teu nome seja glorificado. Guarde-o do mal, guarde-o da queda, Senhor. E eu quero proclamar que o Felipe não será, ele já é um obreiro que fluirá nas tuas mãos, para que muitas pessoas tenham encontro contigo. Tu derramarás sobre ele dons espirituais, capacitará para que ele viva o teu propósito. Em nome de Jesus eu profetizo, e a igreja diz bem alto e forte: amém.